Drachma. Welcome to Evolution. Hello! Muito bom dia! Mais um SalaCast hoje na quinta-feira. Hoje o pau vai quebrar aqui. Hoje eu tô com a Adriana Araújo, essa simpatia que chegou aqui já com um sorriso de ponta a ponta, trazendo mega energia, trazendo presente pra mim aqui, ó. Não precisa morrer de inveja não, pede ela que ela te dá um, tá bom? Isso aí. E, por favor, se inscreva, compartilhe, faça parte, faça um transbordo, não guarda isso pra você. Toda vez eu falo isso pra vocês, toda vez eu falo para as pessoas e as pessoas só querem consumir, só querem ver a nós, vosso reino, nada. Irmão, na boa, eu não ganho nada com a tua audiência. Mas com a tua prosperidade, com aquilo que você compartilha, o que tem aqui, isso sim, a SalaCast, todo mundo ganha. Então, por favor, deixa de ser escasso. Curte, comenta, se inscreva aí. Os conteúdos tá fazendo você crescer, tá fazendo você desenvolver. Você não vai guardar isso. Quer dizer, você vai guardar isso só pra você? Eu tô compartilhando. Eu falo com meus amigos, ainda que eles não vejam. Eu insisto. Então, seja bem-vindo. Hoje temos conteúdo grandioso que sempre veio. As maiores conteúdo que desce aqui vem do céu, é o download que vem do céu. Essa mulher que está fazendo uma movimentação que está transformando muitas vidas. Eu estava questionando ela aqui, provocando ela, sem ela saber, sobre algumas perguntas, para ver qual é o posicionamento. E é uma mulher fiel daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela está planejando e daquilo que ela está vivenciando. Adriana, muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo presente e obrigado pelo tempo que você separou para estar aqui com a gente. Gente, que maravilha. Se apresenta. É uma honra estar aqui com essa pessoa maravilhosa, o Amorim, que eu conheci agora, mas já dá para ver que a gente tem muitas coisas em comum. É simpatia, ó, querido. E é muito prazer estar aqui mesmo. Estou muito honrada em compartilhar meu trabalho, esse projeto com Top. vocês. Eu tava olhando aqui porque eu questionei a questão de só mulher. Porque quando eu vejo mulheres movimentando só em prol de mulher, aí eu fico meio com o pé atrás. Eu falei assim, e os homens? E aí você deixou bem claro, não, os homens estão dentro. Os homens estão se movimentando, estão validando. Então, E aí eu acho isso muito bom porque vocês têm um coração aberto para receber. E eu fico meio com receio, a pessoa que só quer dar. Adriana, eu entendi que quem quer só dar, ele fica com amparo bíblico, ele não está apto a receber. Porque se ele não está apto a receber, ele limita as outras pessoas a crescer. Quando você vem aqui, me presenteia, e eu falo assim, não precisa, mas eu quero te dar algo, eu tenho uma necessidade de aprovação imensa. Porque eu só quero dar porque eu quero ser validado. E quando eu recebo alguma coisa, dependendo do subconsciente da pessoa, ela está se sentindo inferior. Não tem aquelas pessoas que não aceitam abraços? sim, Porque elas entendem que aquilo é uma fraqueza. sim. Ou você faz um elogio, imagina, né? São seus olhos. Tu viu que eu elogiei o Guilherme? Guilherme, eu sei que eu sou. É isso aí. O Guilherme já está esperto. Já. E quando você falou que tem o coração aberto para receber os homens também, então aí vira unidade. Exato. Que todo mundo se ajunta em prol de uma mesma causa. Exatamente. Concorda? E eu fiquei pasmo, que eu esperei, eu catuquei, eu gosto de fazer isso, eu catuco de forma simpática, não arrogante, não presunçosa. Mas, por favor, fala do seu trabalho. Fala primeiro quem é a Adriana Araújo, de onde veio, aonde está a gente sabe, e para onde pretende ir. E pode ficar à vontade, tá? Tá bom. A mesa é sua. Quer café? Obrigada. Não, eu tô com uma água aqui. Quer pão de depois queijo? a gente toma um cafezinho. Então fechou. Oh, que beleza, vou querer voltar mais. Então venha, ué. Gente, eu moro em Campinas, mas eu nasci em Mauá, São Paulo. Mas eu fui pra lá, eu tinha alguns meses. E fiquei lá até hoje, sou apaixonada por lá, mas também tô adorando vir pra Alphaville toda semana. Aqui é um lugar maravilhoso, a energia aqui e plena. Você sai de Campinas, já entrou, já tá aqui na saída, então é muito, muito bom aqui. E as pessoas, a energia daqui também é o que falam mesmo, né, Amorim? Então,
Eu gosto muito, mas por enquanto estou lá. Ainda não decidi vir para cá direto. Deixa ser direcionada por aquele lá em cima. Exatamente. E eu sempre fui uma criança com espírito empreendedor. Sempre fui uma criança muito criativa, mas passando por os processos da vida, eu fui perdendo tudo aquilo que eu era, né? Perdendo a identidade, perdendo o meu poder, né, de criar, de fazer acontecer. E quando eu falo, né, do empreendedorismo, é porque assim todos nós temos um pouco do empreendedorismo no sangue, né? Sim. Todo mundo empreende para Todo sobreviver, né? Mesmo você vendendo alguma coisa, vendendo o seu serviço. Você se dedicar a um relacionamento é um empreendimento. Exato, é uma Porque sociedade. existe um risco também, não é? Porque empreendimento basicamente é isso. Você Exato. investir em algo também você não sabe se vai dar certo. Exatamente. E aí um relacionamento é um empreendimento. Todo mundo empreende, como você falou. Exatamente. E para você empreender, você tem que arriscar. Isso aí. Né? E quando eu passei por esses processos e me deparei com... estava numa situação que eu falei, bom, não é isso que eu quero para minha vida, não é aqui que eu quero estar, não é dessa maneira que eu quero estar vivendo, mas quem sou eu? Né? E eu comecei um trabalho profundo de autoconhecimento, de aprender quais eram, porque eu achava que eu não tinha dom nenhum, na verdade. A gente se desvalida. Isso né? aí. Mas o que eu sei fazer de tão especial? Então, as mulheres estão muitas vezes perdendo essa essência por conta de valores ou da sociedade ou até mesmo religião. Sim, muitas né? das vezes. Então elas acreditam, não, isso aqui não é liberado, isso aqui não pode, e elas vão se reprimindo, se colocando numa caixinha. Eu amo família, para mim família é um dos meus maiores valores, quem me conhece sabe. Só que primeiro para a gente cuidar bem do outro, a gente tem que estar bem, né? Sim, com certeza. Nós somos a fonte da nossa casa. Sim. Então a fonte tem que ser, né, estabelecida, ela tem que ser preenchida. E às vezes quando a mulher deixa de se cuidar, de se estabelecer, de se preencher com aquilo que ela gosta, de se respeitar, investir em si própria, no que ela gosta, seja em conhecimento ou em hobby, ela começa a ficar uma pessoa frustrada. Isso trabalhando com mulheres, porque eu sou fisioterapeuta há mais de 15 anos. Então, isso é o que elas me traziam sempre no pós-operatório, porque eu fazia pós-operatório de cirurgia. Mas elas traziam as dores da alma também para mim, né? E eu via muito isso e chegou num tempo da minha vida que eu também falei, não, mas eu me identifico com tudo isso. Eu sou uma também, que não queria estar, por mais que a minha profissão me deu nome, visibilidade onde eu trabalhava, não me preenchia. Não me preenchia, mas eu fazia as coisas baseadas na crença dos outros, né? Não, eu já estou na área de saúde há tanto tempo, eu tenho que fazer uma faculdade na área de saúde, eu tenho que continuar aqui, senão eu vou começar do zero. Então, assim, é o que muitas me traziam. Nossa, eu quero fazer uma transição, mas eu tenho medo, porque eu que sustento minha casa, ou meu marido ou a família não apoia. Então, tenho filhos, tem que cuidar, sim, a gente sabe que tem que cuidar, mas tudo tem um jeito. Sim, né? É uma com certeza. programação, é uma série de coisas. Então, isso começou a virar minha causa, né? Virar minha causa. E eu comecei, passando por esse processo, eu vi que eu tinha algum talento ali com network, com pessoas, receber pessoas. Essa questão minha de lidar com pessoas é muito forte, porque eu gosto de estar com pessoas. Né? Então, isso na minha profissão como físio era o que me preenchia, estar com elas. E eu fui criando encontros, eventos, grupos, onde eu criava grupos para promover meu trabalho de repente, mas estava todo mundo ali vendendo seu peixe, fazendo acontecer, a gente fazia encontros. E na pandemia eu parei com o meu trabalho de fisioterapeuta e instrumentação cirúrgica, porque eu acompanhava cirurgias. Eu falei, gente, o que eu posso fazer? Não é isso que eu quero, então eu ajudo as mulheres assim, eu poderia criar um evento ou uma outra coisa que levasse o trabalho que eu estou fazendo aqui e expandisse para outros lugares. E aí, estudando, fazendo mentorias, veio a ideia da revista. E Deus me deu essa revista. Não foi outra pessoa, porque nem jornalista eu sou, Amorim. Mas ele colocou as melhores jornalistas... Eu pensei que você era jornalista. Não, sou fisioterapeuta.
Na verdade, você é a Adriana Araújo. Adriana Araújo, com certeza, mas de profissão, né? Mas tem as melhores jornalistas, as melhores pessoas para me ajudar, porque sozinha jamais conseguiria fazer. Ah, com certeza. Então, nós estamos aí no começo, né, da trajetória, mas eu já tenho sentido os frutos. Então, é isso que me faz continuar, porque não é fácil, né? Mas tem muitas mulheres engajadas, muitas mulheres que abraçam essa causa. Caraca, eu tô impressionado. Eu pensei que você era jornalista. Não, todo mundo pensa. E Todo assim, mundo tá pensa. com um trabalho lindíssimo, um trabalho de excelência. Mas me fala, Mas posso te falar uma coisa? pode? É uma coisa para fazer as mulheres pensarem também. Eu nasci jornalista, Deus me fez uma comunicadora, apesar que eu tenho muitas coisas para melhorar. Só que quando eu era criança, a minha brincadeira era um martelo de um microfone. Eu brincava o tempo todo assim. E eu não podia ver uma câmera. Que eu falava, minha mãe quer ser entrevistada. Mas minha mãe, fica quieta, menina. Então, assim, só que isso com o tempo foi escalando, né? A minha voz foi escalando. E hoje eu acredito que através desse propósito, desse projeto, Deus tem levantado a minha voz de novo com as mulheres, entendeu? Que era o que a gente deixa perder no caminho, a gente não pode perder. Mas eu vou te fazer uma pergunta agora, pessoal. O que aconteceu para tu dar o start para isso? O que aconteceu? Porque tem a hora da virada, tem a hora que dá aquele insight que fala assim, mano, chega, não quero isso mais pra minha vida. Porque, lógico, que isso sempre acontece, você tá pensando, isso tá acontecendo ao longo do tempo, mas chega um dia que tu fala assim, ó, chega, eu vou mudar a chave. Eu e um monte de pessoas precisa mudar. E eu tenho que começar, eu tenho que iniciar. Deus me chamou para fazer isso. Eu vou ter que fazer isso. Porque se eu não fizer, eu vou me destruir e eu vou permitir que outras pessoas se destruam. Então tenha a virada de chave. Todo mundo que quando começa um projeto coletivo como esse, eu posso falar isso porque eu trabalho num projeto coletivo, foi algo que, uma dor minha. E eu falei assim, não, eu não vou parar. Se você não se sentir à vontade para falar, por favor, não precisa. A gente vai, eu vou te fazer outra pergunta. Mas é bom, porque, primeiro, você valida o que você está fazendo. Você veio de uma dor. E pode ter certeza, Adriana, tem um monte de gente que está passando e às vezes está procrastinando a iniciativa de algo que tem que ser feito. Tá querendo, o coração já tá cheio, mas não faz, com o problema do medo, com o problema de não ser validado, não acreditar. Aí bota um monte, e se? Porque eu tenho certeza que na sua cabeça teve vários o se. Sim. E uma fisioterapeuta trabalhar, que todo mundo acha, numa revista, e todo mundo acha que você é jornalista. Lógico, na íntegra você é. Mas você foi formada e preparada para ser um fisioterapeuta. Porém, teu coração falava outra coisa. É por isso que teve essa virada de chave. Mas antes de virada de chave, houve algo que engatilhou a chave para ela girar. Se você quiser compartilhar, se você não quiser, eu te faço outra pergunta. Eu vou te fazer outra pergunta e você decide qual que você responde. Não, eu respondo. Então vai lá. Eu acho que, assim, tem um processo que a gente vive antes, né? Um processo de saber onde você está, porque às vezes a gente não sabe nem onde está, né? Sim. Então eu não sabia onde eu estava. E aí, fortalecendo, buscando conhecimento, a espiritualidade, né? Me ajudou muito também no processo de inteligência emocional. Então, o autoconhecimento, né? Que é um processo profundo e doloroso. Mas, para quem quer mudar, para quem está disposto a sair do vitimismo, a sair da zona de conforto, é o autoconhecimento, que às vezes é doloroso. E quando eu fui buscando esse conhecimento, eu vi que eu não era aquela Adriana que falavam que eu era, entendeu? Eu era uma outra Adriana que tinha morrido, que tinha se escondido, que tinha se perdido pelo caminho. E eu descobri o porquê eu estava em relacionamentos abusivos, né? Tanto relacionamento abusivo na infância, né? Emocional. O abuso
ele não é ele não é um tapa na cara, né? Ele não vem como um tapa na cara, é o final isso. Mas existe o abuso emocional, né? Que uma criança pode estar exposta, dependendo de como é o relacionamento dos pais. E eu fui entendendo tudo isso, né? Que eu vi que essa raiz já vinha lá da minha infância, com 6, 7 anos. Então, o relacionamento dos meus pais era relacionamento abusivo. E isso me tornou uma pessoa que eu comecei a perder meu posicionamento. Porque eu entendi que, assim, quando você se posicionava, você criava algo desconfortável, né? Algo que te afetava, que afetava a sua essência. Qual que era o valor para mim? Um grande valor para mim é o respeito. Então, isso afetava. E como eu não queria causar isso, eu entendia que o não posicionamento era uma maneira de eu preservar o respeito. E aí eu casei, né? Muito nova, casei com 19 anos. Tive um filho com 20 anos. Bem-vinda. E eu passei, né, por um processo, por outros processos que, na verdade, não tem um culpado, é a gente que se posiciona, né? Como uma vítima, a gente se posiciona como uma presa. Então, você vai cair em relacionamentos abusivos com o chefe, com amigos. Então, eu percebi que isso fazia parte da minha vida. Em alguns casos, se repetia, ou com o chefe, enfim. E eu fui entendendo quem era a Adriana, mas a falar que teve uma virada de chave foi quando eu realmente entendi que eu vivia numa situação que não me cabia. E aí eu comecei a entender o que as mulheres me traziam. E eu falei, não, eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo porque eu tenho dons que Deus me deu para fazer isso, né? Isso tudo foi uma preparação e eu tenho dons que foram enterrados, né, que eu posso ressuscitar e ajudar essas mulheres a sair dessa situação. Porque não tem nada pior. Por isso que eu falo, mulheres, acontece com homens também, né? Mas como meu público é mulher e eu tenho desde criança, essa pegada forte com mulher, eu voltei para nichar o meu público, entendeu? Mas os homens são muito bem-vindos. Eles participam do evento. Já saiu da Homem, capa da revista, está aberta para homens também. E tá aqui no centro, tem um aqui que está no centro da revista. Sim, o Maicon, exatamente. Já saiu outros. Eles saem, também tem homens que têm coluna na revista. Então, assim, quando a gente precisa, nós mulheres eles vão correndo, ajuda, arruma outros patrocínios. Então, assim, eles estão atrás na retaguarda, entendeu? Apoiando, querendo ver o crescimento das mulheres mesmo, que elas precisam brilhar e eles falam assim, não, quem tem que brilhar é minha mulher mesmo. Então, tudo bem. Eu pago, eu topo, porque ela estando feliz, eu sou o maior beneficiado. Exatamente, a gente só vai transbordar aquilo que tem dentro, Sim. né? A Bíblia fala, né, que a boca fala e o coração está cheio. Então, se você está começando a transmitir, igual você está fazendo agora, alegria, paz, energia, quando você fala, seus olhos brilham. Então, é isso que você vai transmitir, é isso que você vai transbordar para aquilo que as pessoas que estão ao seu lado. Agora, se você começar a murmurar, reclamar e tudo mais, é o que está dentro de você, é um coração amargo. Então, esses homens, com certeza, estão investindo. Sim. É um investimento. Na verdade, isso é sempre uma troca, Adriana. Concorda? Sim. Eu estava conversando com os meninos agora, que eu falei assim, infelizmente, isso é uma verdade, a gente não pode ficar maquiando, e eu não sou o cara que maqueio, que tem relacionamento que não é bem assim. A mulher investe no cara, investe, e ela não é retribuída. O cara não honra ela, não chega em casa, não dá um carinho, não respeita. Chega em casa e só é presente em corpo. Não valida. Não valida. Né? Não faz nada disso. E também tem a mulher também, que é a mulher que fala, a mulher de provérbios, já rixosa. Sim. Que reclama. Fala. Não adianta falar, né? Tem que agir. Assim. Isso, fala, reclama. Aí fala mal do fulano, ciclano, bertano, do marido, dos filhos, da casa, todo mundo. Então, se não tiver uma troca de boa energia, nenhum relacionamento flui. É isso que eu falo pra eles. Já estavam falando ali, tem que orar. Eu falei, orar sem ação não adianta. Ou eu tô equivocado, eu tô falando bobagem. Por favor, você tá aberto aqui pra mim. Exatamente. E tem coisas que também não adianta nem orar, tem que fazer. É o que eu acabei de falar Deus pra eles. não vai fazer nada que a gente possa fazer. Ele é
Deus do impossível. Ele dá uma forcinha lá no final, no impossível. No possível é a gente que faz. E eu falo também, cara, investir 10 vezes 0 dá quanto? Dá 0. Você investir 1.000 em 0, vai dar 0. Avalia, dá uma olhada, vê onde você pode reajustar, porque você pode sentir dores, Sim, entende? Mas entenda também que você nunca perde quando tu investe em qualquer pessoa. Ainda que a pessoa não te valida, existe um Deus que te valida. é verdade. Ele sempre vai te Legal. validar. Porque Deus não deve nada a ninguém. Quando você cuida dele, das coisas que é dele, que seja criatura ou filho, Deus vai te honrar. Não tem como você investir, você vai receber. Tanto bom quanto mal. Sim. Eu estou equivocado. Você, Não, por favor, você me não, conserta aqui Concordo plenamente. para depois eu não falar bobagem, que eu quero fazer parte dessa revista. Ai, Onde eu que puder honra, contribuir já aqui. é. Eu quero ser um desses homens que fazem parte Ai, disso. Que lindo. Entende? Mas me fala, casada? Eu sou separada. Separada. Sim. Tenho 2 filhos, Vinícius, de 20 anos, vai fazer domingo, 20 anos. e Sofia, de 8. Maravilhosa. Eu tenho uma Maravilhosa. sobrinha de... Caramba, eu tenho um filho que se chama Vinícius. Caio Vinícius. É? Eu tenho uma sobrinha que se chama Sofia. Eu também sou. Aham. A gente tá se conhecendo agora, gente. A gente tá trocando aqui. É uma mesa aqui de bate-papo. Mesa redonda. É, isso aí. É um bate-papo. Mas me fala, eles estão morando aonde? Comigo, em Campinas. Você sabia que essa semana veio foi povo de Campinas? É? A maioria Que legal. veio de Campinas. Veio o pastor Renato César. Ele veio aqui, ex-presidiário, andou em 54 países. Inclusive, eu queria conectar vocês dois, tá? Tá, claro. Que é um homem que foca na família, transforma a família. Homens que saem do presídio e volta para casa e honra a família. Nossa, uau. Bom, aí você vê se vale a pena ou não se conectar com pessoas assim, que têm transformado famílias. Sim, com certeza. E eu falei de você na entrevista Ah, é? dele. É? Mas só que eu falei assim, ó, demais. vai vir uma jornalista aí. Não, mas já é também. Tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo certo. Aham. Mas me fala, quais são os resultados, se você já tem algum resultado em cima desse trabalho que você faz? Sim, nós temos resultados de mulheres que conheceram outras mulheres, foram fazendo conexões, né? Além de ter oportunidade de negócio, tá ali, de repente, naquele ambiente com mulheres que buscam o mesmo objetivo, crescer, se desenvolver, né? Empreender. E eu falo muito também, não adianta só empreender sem você saber quem é. Por isso eu trago a parte dos eventos e as palestras, para trazer conhecimento, para trazer a consciência de onde ela está, né? Porque às vezes a pessoa vê alguma coisa que está na moda, está dando dinheiro, e fala, não, eu quero fazer, vou anunciar na revista. O foco da revista não é só anúncio. Ela vai fazer a network, vai dar visibilidade, as mulheres gostam de um glamour. E isso Temos é a natural. revista digital, então quem quiser acessar é www.unindopropósitos.com. E você pode acessar todas as matérias lá gratuitamente. E esses encontros traz a oportunidade, possibilidades. A gente faz feiras. Então, agora a gente vai fazer no mês de março, tem dia 27 de março, a gente vai fazer um encontro com desenvolvimento emocional. Você está convidada também. né? Sério? Vamos falar. Caramba, vamos sim. E porque, assim, tem mulheres que estão bem no processo, no começo, então elas realmente precisam também disso, né? Sim, com certeza. Elas precisam se alimentar disso, se fortalecer sua identidade, para realmente saber para onde vai. Porque às vezes nem sabe para onde vai, está meio perdida em várias áreas. Isso no é identidade. relacionamento, na religião, por crenças que colocaram. Eu mesmo já passei por muitas coisas que as crenças religiosas me travaram. Cita uma. Como, por exemplo, uma que muitas têm, talvez seja até um pouco polêmica, eu não levanto essa bandeira, mas assim, você viver num relacionamento infeliz ou abusivo ou com maus tratos emocionais, coisas que não é o que você quer para sua vida, mas a crença religiosa é que assim, a gente vai estar sendo egoísta. Família é a base de tudo, a gente sabe que é, mas a todo custo depende da Não. sua própria identidade, Não a todo custo. entendeu?
Então, essa é uma crença forte que, assim, a maioria das mulheres que vêm, que estão abordando, estão se ressignificando porque se sente desvalidada. Por quê? Porque ou se separou, não aguentou e tem essa crença religiosa que vem Posso desde a te infância. validar? Pode. Eu sou mentor e no Rio de Janeiro, Deus me proporcionou estar com homens maravilhosos, pastores, mentores. Eu sempre andei com pessoas muito sábias. Eu sempre modelei eles e eles sempre foram conselheiros. Eu lembro de uma moça que o marido dela traía ela muito tempo. E ela ficou muito tempo orando, buscando a Deus, para Deus. E esse camarada não mudava. Ele tinha uma empresa aérea de helicópteros. E aí revelou. Um profeta revelou para ela que o marido dela ia se converter. É? E aí, dentro disso, ela ficou orando, recebendo traição, abuso emocional, abuso físico, todo tipo de abuso em prol dessa profecia. Isso demorou 17 anos para esse homem se converter. Ele se converteu, só que ela estava um lixo emocionalmente. E ela ficou muito feliz pelo convertimento dele, ficou muito alegre porque a profecia se cumpriu e tudo mais. Só que ela se suicidou. Nossa, muito forte isso. Porque ela foi consumida. Não é? Eu não estou desvalidando o profeta, longe disso, que eu tenho um amigo que estava aqui ontem, o profeta Wendel Medina, a gente não é amigo de mesa, é amigo de frequentar a casa um do outro, somos amigos. Só que a profecia era válida, o profeta foi real. Eu tô impactada com isso. Tô me segurando aqui. Só que você tem que entender que Deus quer te dar o melhor e Ele vai te dar o melhor. E às vezes o melhor não está diante dos teus olhos, está escondido atrás daquilo que você não está vendo. E a primeira coisa que eu falo é: se ame, se respeite. Essa moça, ela poderia se posicionar bem antes. Ele se converteu. Mas isso que o problema é o contexto que a pessoa, ele poderia se converter longe dela. Ela poderia ter se separado e mesmo assim ele se converter, porque ela entendeu que se converter ia ficar com ela. E tudo ia viver plenamente, né? Não viveu. E ela perdeu. Ela perdeu a salvação, ela perdeu tudo. Falou que o marido ia se converter, não falou que ela ia ser restaurada. Nossa, Murilo, isso é muito forte. É forte, porque eu falo isso? Porque eu vivenciei isso. Então tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado, gente. Porque aí vem uma profecia e é válida ela, mas você vê o contexto. Porque você enxerga aquilo que você quer ver, não aquilo que é. E uma coisa é que essas mulheres buscam muita opinião, né? Muita opinião. E não que não é válido, eu acho que a gente tem que ter um mentor, isso é maravilhoso. Mas quem vive é você, né? Você que está naquela situação, você que se conhece e sabe se você está dando conta ou não. Isso aí. Não é o outro. A Bíblia fala que a multidão dos conselheiros faz um homem sábio. Então, no caso, a mulher sábia. Isso é válido. Eu tenho um conselheiro para cada área da minha vida. Sim. E às vezes um vem se meter na área do outro. Eu não discuto, eu respeito, mas eu não pego. Então, o que você falou tem total validade. Quem sabe da sua vida é você. E aí você direciona aquilo que você precisa para um mentor de verdade. Porque para mim, mentor não é aquele que só conhece na teoria, aquele que fez uma faculdade. Porque os meus mentores, eles não têm faculdade, mas eles dominam aquilo que eles falam. Eles não têm formação em... Já vivenciaram, né? Vivenciaram, superaram e com louvor. E continuam estudando, desenvolvendo, crescendo. Eles não são psicólogos, não são terapeutas formados. Mas vou te falar, eu não sou psicólogo e eu tenho mentoradas, 2 mentoradas e um mentorado que são psicólogos. Eu sou mentor deles. E são uns psicólogos mais top que você imaginar. Mas todo mundo precisa de um mentor. Todo mundo precisa de alguém. Mas tenha discernimento. Porque às vezes não é nem Deus falando. Mas você está tão emotivo, tão com a alma tão... Qualquer coisa é Deus. Você vai ouvir todo mundo, né? Isso aí.
E nem todo mundo está apto a te aconselhar. Então tem que parar, respirar, analisar seus valores, as situações. E é óbvio, é muito bom compartilhar ainda mais com um mentor, né, Amorim? Sim, com Né? um Que tem mentor sério. conhecimento, tem uma expansão de visão, Sim. né? Isso é sempre bom e válido. E ele te conhecendo, ele vai saber o conselho que, de repente, não é o mesmo que ele daria para outra pessoa. Porque ser mentor... Não é uma coisa generalizada, igual você está falando ali na frente, generalizando tudo. E aí a mulher sente, nossa, então se eu não fizer isso, eu estou odiando, jogando fora, né, a minha família, o que eu construí. Então é uma série de coisas que tem que ser E tem avaliada. que ter cuidado também, porque você acaba... Você está querendo levar um relacionamento abusivo, você vai radiar isso para os teus filhos. Exato. Qual é o exemplo que você está dando para os teus filhos? E qual o tipo de família que você está tendo na sua casa? Sim. Família? É família mesmo? Né? Porque família é unidade. Família é unidade, é respeito, é um apoiar o outro. É óbvio que vai ter divergências. E tem que ter, como toda. mas com maturidade para poder lidar e Exatamente. crescer. E às vezes o lugar que a gente mais se fere é dentro do nosso ambiente Eu vou familiar. te falar que a verdade é mais dentro de casa. Né? Dentro de casa, e o que não deveria ser. Porque com os outros tá tranquilo, você sai bem e tudo mais. E se encontra há pouco tempo, né? E a Exato. energia é melhor. Entender, pessoal, que a gente não está fazendo apologia contra a união de casais, de família. Longe Jamais. disso. A gente só estamos falando para você se respeitar e se amar. Tanto você, mulher, tanto você, homem. Analisar aquilo que realmente faz sentido. Não estamos fazendo apologia a divórcio, a separação. Longe disso. A gente quer compartilhar com você o conhecimento, a experiência que nós tivemos, para que você não precisa passar a mesma coisa. Sim. Tanto o homem quanto a mulher. Ou abrir, né? Expandir um pouquinho a mente, ver Sim. um outro lado e fazer Total. fazer a... Como que fala? Discernir, saber Fazer discernir. a visão, Isso. Fazer uma análise de toda a situação. Sim. Dá uns 2 passos para trás, não como retroceder, mas para a ampliação da visão, ampliar a visão. daquilo que está acontecendo. Eu estava fazendo uma analogia, você vê que o técnico de futebol, ele consegue enxergar todo o jogo melhor do que o próprio jogador. Porque o jogador está ali dentro, no calor da emoção, jogando e tudo mais. Mas o técnico, ele tem uma visão mais ampla. Então ele consegue discernir onde está uma falha, onde pode melhorar. Então você dá um passo atrás, não é regredir, não é que você está sendo menos, mas é que você está sendo inteligente. Você está fazendo toda uma visão, toda uma análise. E aí você tem um discernimento melhor. E às vezes você dá um passo para trás para dar 2 para frente. E né? às vezes dá 5. Exatamente, porque a gente fica naquela ânsia, fica assim, não consegue enxergar mais nada. Mas isso acontece. É aí que vem a escama nos olhos, por causa que todo o cenário que está ao seu redor está te oprimindo. E você não consegue ver. Você não respira. Esse que é o problema. Então, você procurar um mentor para que você cresça, você desenvolva, é muito bom. É válido, isso é bíblico. Salomão, ele pegou os homens mais sábios para botar perto dele. Ele tinha um mentor para cada área, né? Sim. É o que a gente devemos fazer. Isso daí é inteligente. Burrice é achar que sabe de tudo. Sócrates fala que eu sei que nada sei. Ele fala, é um filósofo antes de Cristo e até hoje é honrado o nome dele. Exatamente, mas os grandes, né, Morim, eles um dia foram humildes. Sim. Eles sentaram numa mesa para aprender. Os grandes eram humildes. Então, para você ser grande, você tem que ser humilde. Então, se você acha que não sabe de tudo, você jamais vai sentar numa mesa para aprender, você jamais vai achar que deve ter um mentor. Sim. Então, você vai ficar naquela mesmice, né? Não expande a visão. Se relacionando com outras pessoas que estão em lugares que você almeja, é aí que é o caminho, né? O caminho começa. É o caminho. No teu crescimento, a gente aprende que dentro do evangelho, para ser grande tem que ser pequeno primeiro. Para ser servido tem que servir primeiro. Para ser honrado tem que honrar primeiro. Entende? Para cobrar você tem que dar primeiro. É sempre o inverso. A Bíblia fala que os grandes eram os menores. Sempre vai ser assim. É sempre ao contrário. O próprio Cristo, ele lavou os pés dos discípulos. Ele era o mestre. Deixou o exemplo, né?
Entende? Então, você quer crescer ou quer desenvolver, cuida das pessoas. Mas você vê que o próprio Jesus, ele cuidou dele. Quando tentavam matar ele na primeira etapa, ele meteu o pé. Se ele não cuida da vida dele, ele morre antes do tempo. Ele, o próprio Cristo, quando ele chegou em Jerusalém e prepararam para matar ele, ele viu aquilo e ele correu. Porque ele cuidou da vida dele. Porque se ele fica ali na multidão só querendo fazer Não cura, vigiasse, não né? vigiasse, e a Bíblia fala vigiar e orar, não orar e vigiar, o pessoal inverte. E se ele não vigiasse, ele estava morto e não se cumpria o propósito. Ele correu também. Ele, na visão humana, ele fugiu, ele regrediu. Mas não, ele estava em busca. Foi sábio, né? Ele foi extremamente Ele sábio. quebrou paradigmas, né? Ele veio para isso, Veio né? para isso. Então, às vezes, a gente vê uma coisa e fica assustado, assombrado. Uau! Analisa a situação. Pode ser uma quebra de paradigma, né? Sim. Que a gente aprende com ele e quando você começa a realmente entender o comportamento, é onde você vai entendendo sua identidade, todos os processos. E é por aí. Eu falo, gente, eu tenho aqui o canal Business Cast, que a gente fala de business. Eu vou chamar muita gente, inclusive você já se prepara para esse canal, que a gente fala de empreendimento. Fala de empreendimento, a gente fala de indústria, a gente fala de tudo. Tudo que... Investimento. Tudo que está dentro No da área mercado, business. né? Sim. Mas só que a gente não consegue falar, não deixa de falar dos princípios. Que todo empreendimento baseado nos princípios, ele desenvolve, ele cresce. Sim. E você já está convidada, tá? Obrigado, que honra. Com certeza. Mas me fala, quem mais trabalha com você? Quais são os seus planos? Qual é seus eventos? Me fala. Então, quem trabalha comigo, hoje tem uma jornalista, a Flávia, que é maravilhosa, escreve muito bem, é só elogios. Eu estou muito feliz com ela, fazendo uma propaganda aqui dela. Faz, tem que validar essas pessoas. Sim, aí eu tenho outras pessoas, né? A secretária, o design, tenho a parte social, que hoje é mais forte, né? Eu sou a parte maior, mas já estou colocando outras pessoas para poder me dedicar mais aos eventos, que eu gosto muito de eventos, né? Eu já fazia lá atrás eventos e agora eu quero voltar a fazer com essa pausa da pandemia, né? Voltando, a gente imagina e espera que os eventos voltem com tudo, presencial, porque hoje tem o online, gente, tem o online. Ele não tem limitação de pessoas. Eu posso estar falando aqui com a Amorim e outras mulheres de Paris, como já vieram até conectar, Nossa, querem participar da revista, top. porque é digital, não tem limitação. Mas o presencial, esse calor humano, esse olhar, olho no olho, essa Verdade. conexão profunda é o presencial. Então, eu quero investir nisso também agora, né? Nossa. E validando o que você está falando, você sabe que o ser humano ele precisa de outro ser humano, né? Sim. Para tudo. Tudo. Não faz nada. E você sozinho. sabe também que no tempo da pandemia foi o maior índice de depressão da história da humanidade. Porque o ser humano depende de se conectar com outro ser humano. O digital é uma bênção, mas saber usar ele de forma equilibrada. Sim, não eliminar o outro, né? Isso Não aí. substituir o outro, Não. né, Amorim? É o que Não você está substituir. falando e eu faço total apoio de fazer as conexões assim, ó, pessoais. Porque isso transmite e recebe energia. Você tem uma energia. E quando você começa a guardar ela por muito tempo dentro da sua casa, ela vai diminuindo. Ainda que você fale no digital, Sim. mas a gente precisa daquilo que quando eu abrir a porta, te dê um abraço. Essa troca de energia, o olho no olho, entende? Sim. Porque se o pessoal correr só pro digital, você vai ver. Você vê aí um comediante, o cara mais top. Eu respeito e tenho o maior carinho por esse cara, pelo Whindersson Nunes. Cara, o cara tava com depressão. Nossa, é verdade. A gente vai esquecendo, né, as outras coisas, família, outros afazeres, né? Vai se envolvendo. E eu falo que, assim, o digital, hoje você pode estar... Senhor. Ai, que delícia. Deixa Deus te usar, menina. Daqui a pouco, então, eu vou aceitar o café, né? Não Eu tem aceito. jeito, é. Eu aceito.
Essa menina é uma bênção. Ai, que delícia. Ai, que vontade de dar um abraço nela agora. Que energia boa. Que é só energia, só vibe boa, gente. Por favor, Adriana, fica à vontade, tá? Eu vou comer. Ó, a outra, é tudo orgulhoso. E o digital, assim, eu vejo que o digital veio para expandir, né? Você alcança milhões, milhares de pessoas. Você não vai falar para 3 mil pessoas, você pode atingir, né? 50 mil, 100 mil, 100, e não tem limitação. Só que, assim, o presencial, eu falo que ele não substitui, porque, assim, hoje eu sou pequena no digital, né? Faz 1 ano e pouco que eu tô começando na revista. Vamos ver se o Amorim me corrige. Mas se não fosse, gente, o network que eu tenho presencial, eu jamais estaria com essa revista, que era mensal, agora ela começou a ser bimestral por causa dos eventos e lançamentos que a gente quer fazer. Cada evento é um lançamento da revista em um evento. Nossa, que top. Tipo, a rainha do evento, ela lança as mulheres do movimento dela todas junto com ela para promover e disparar no digital, porque é onde a gente tem alcance. Aí, ó, Amorim, aí vai o discernimento de cada coisa no seu lugar, tá? A revista tem impressa? Tem, gente, mas o valor é altíssimo. Não abrange o número de pessoas que precisa, mas é legal ter fisicamente para você mostrar seu trabalho. Só que o que a gente está pensando é no digital para expandir, né? Para justificar a empreendedora sair aqui na revista. Qual o alcance da revista? Quantas tiragens? Hoje não tem muito mais tiragem. Tem lugar que não pega nem revista mais. É mesmo? É assim, impressa. Porque tá todo mundo aqui, ó. Entendeu? Só que assim, se não fosse meu network no presencial, para tantas mulheres saírem e apoiarem, eu já teria desistido, porque como a gente falou, eu de formação eu não sou jornalista. Então, assim, teria desistido. Mas as networks profundas, e quando eu falo em network, é você entender primeiro qual o propósito, né, da outra, qual os valores tem a ver com o seu, e você entender como você pode servir ela com os seus dons. É esse o network profundo. A pessoa fica preocupada, vai no evento, eu vejo, qual é o seu telefone? O que você faz? Qual é o seu telefone? Sai aí pegando todo mundo, fica com um monte... Isso para mim é leads, é contatos, né? A pessoa, você vai precisar dela, mas eu nem te conheço. É network que você faz com que seja uma pessoa durante o evento e você se aprofundar, entender como que você pode ser útil para ela e automaticamente a troca vem, né? Independente se você focar nisso ou não, ela vai querer te retribuir. E é uma coisa genuína também, né? Então, todo mundo tem que ganhar. Eu sou a favor do ganha-ganha. Eu vou te servir. É claro, tem que ganhar, gente. Sim, eu vou te servir, você vai me servir no que você puder. Eu vou conectar a Adriana com tal pessoa. Entendeu? Uma coisa natural. Sem forçar, assim, eu vejo muito aquela intencionalidade, assim, sabe, aquele interesse, isso não rola, porque as pessoas são espertas, né? Então ela vai, não, essa aí eu curti a essência, eu acho que eu conectei com o propósito, o meu e o dela, vamos crescer juntas? E todo mundo só cresce junto. Isso aí. E aqui tá um negócio, você falou de network, se a pessoa não tem nada que te cativa, que te motiva, não é por causa de simpatia que tu vai pegar contato. Sim. Ou vai forçar um relacionamento. Cara, abençoa essa pessoa e deixa ela ir. Não faça uma coisa que não é pra rolar. Eu sou assim. Sim. Eu vou em eventos de network aqui, já me apresento, e aí vem pessoas que vêm falar sobre alguma coisa, eu falei assim, ó, isso aqui eu não posso te ajudar. Não faz sentido pra você e nem pra mim. Eu posso te ajudar te encaminhando para outra pessoa. Sim. Mas eu não forço uma comunicação, não forço um relacionamento que eu não vou atribuir nada na vida da pessoa. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Então, pessoal, foi o que você falou muito, muito certo. Você só vai pegar lead. Pega o telefone, aí bota o QR Code, aí pega aqui, pega aqui. Aí faz o quê? Vai oferecer produto para a pessoa comprar? É muito... dá até preguiça, né? Então, tem uns que Jesus Cristo, eu tenho olho assim e falei, meu Deus do céu, tenha misericórdia de mim, eu sou muito intolerante com muita coisa. Tem gente que chega e fala assim, fala assim, ó, tem um negócio aqui que vai mudar a sua vida. Aí eu, tá, apresenta. Aí fala alguma coisa que não faz sentido. Tipo, pra mim, você tem que usar um chapéu, você tem que usar uma roupa assim. Obrigado, querida, mas não é interessante pra mim.
Não, mas eu quero te ajudar. E fica falando que quer me ajudar, quer me ajudar. Aí eu chego a um ponto, Adriano, me perdoa a grosseria, e falo assim, eu não te pedi ajuda. Eu tenho a humildade de pedir ajuda quando preciso. Eu falo pro Guilherme aqui, pra esposa dele, o pessoal vem aqui, eu preciso de vocês. Eu preciso da ajuda de vocês. Sem vocês, eu não consigo fazer isso aqui funcionar. Eu não tenho problema. Mas não vem enfiar um troço, uns produtos que eu nunca pedi. Ou tão que eu com gentileza falo, ó, não faz sentido. A pessoa insiste. E a pessoa é extremamente... Invasiva, né? Invasiva. Chega a ser invasivo. Aí eu vou e falo, eu não te pedi nada, mano. Eu não quero... Mas isso, você precisa, tá? No teu ponto de vista, no meu não. Deixa eu com a minha ignorância achando que eu não preciso. Algum dia eu posso acordar e ver que realmente eu preciso. Mas nesse momento... Não é prioridade. Não é. Né? Até de investimento, dependendo, né? E respeite isso. Então eu tô falando isso porque dentro do network você tem que ter essa consciência. Você passa a ser uma pessoa chata. Quantas vezes chegou gente e me ofereceu coisa, eu falei, obrigado. Isso vai mudar a sua vida? Eu falei, pode ser que mude para pior. Porque mudar a sua vida não quer dizer que seja mudar para melhor. Ainda vende uma propaganda que não é real, né? E tem muita gente vendendo muita coisa que não existe, né? Por isso que a gente tem nossos leads aí que tá com muito pé atrás para comprar conteúdo de desenvolvimento humano porque oferece muita coisa e não entrega quase nada. É. Você tá dentro disso, você sabe. Sei. Vou mudar a sua vida. Mano, ninguém muda a vida de ninguém. Investir uma grana para não ter nenhum retorno, né? E coisa que você consegue no YouTube de forma gratuita. Coisa sem estrutura, né? Sem ferramenta, então tem que Sem avaliar bem mesmo. conteúdo. E às vezes tem conteúdo, mas foi o que ela falou, não tem uma boa ferramenta para poder dividir. Direcionar, né? É isso. Isso é o que a gente Porque mais tá na tem. onda, mentor, mentoria. Sim, sim. Né? E eu vou te falar, eu puxei um pouco, eu tô focado muito na sala cash de mentorias, eu só tô dando mentoria para as pessoas que eu já tinha fechado. E agora eu tô preparando a perpétua. Só que eu tô a minha copy, a menina que tá fazendo tudo movimentar, ela me cobra demais, né, Gui? Ela é braba. Fica em cima. Amorinho, você tá com teus conteúdos, pelo amor de Deus, eu entendo que a sala cash é uma benção e tudo mais, mas você tem que lançar. Ela me cobra pra caramba. Só que tem as coisas minhas, pessoais, que eu quero resolver. Porque eu não gosto de hipocrisia, Adri. Tem muita coisa que eu falo, cara, eu não vou ficar passando isso aqui se eu não tô vivendo isso aqui. Se eu não acredito nisso aqui. Isso aqui vai me dar dinheiro, mas não vai me dar realização. E eu procuro a minha realização, com a minha realização eu sei que eu vou realizar outras pessoas. Eu sei que a ferramenta é boa para ganhar dinheiro. E dinheiro é bom. Exatamente. Eu valido o dinheiro é muito bom. Mas às vezes o que eles oferecem também Ai, come aí, não mantém, né? Não te mantém, né? Então quer fazer alguma coisa que você não vai manter. Então você tem que pensar bem também o que você começa a fazer, né? Já me falaram, você tem que fazer mentoria. Não, agora não é o momento. Tô focada na revista, tô focada no evento, realmente em ajudar as mulheres. Depois, lá na frente, quando a minha equipe toda estiver andando sozinha, sem mim, precisar de você. aí tudo bem. Aí eu posso até fazer um outro tipo de mentoria individual, alguma coisa. Agora não. Eu não sei se você já leu o livro Mais Perto que o Diabo, de Napoleão Hill. Nossa, eu tô com ele lá em casa. Leia. Não leio ainda. Maravilhoso, Leia. né? Depois lê Quem Pensa Enriquece. Já leu? Não. Dele também. São minha segunda Bíblia. Eu não leio eles. Eu consumo eles. E o Napoleão Hill, ele antes de escrever esse livro, teve uma proposta para ele, Adrian Carnegie fez a proposta para ele que ele viesse entrevistar os homens mais ricos, mais bem-sucedidos da época, em 1930, por aí. E o que aconteceu? Depois de anos, como você está fazendo, como eu estou fazendo aqui, se relacionando, absorvendo conteúdos. Vivendo o momento presente, né? Isso. Aí ele escreveu o livro que hoje ajuda milhões de pessoas.
Ele entendeu o tempo de ele fazer o lançamento. E detalhe, ele escreveu o livro em 1933, por aí, só que só foi lançado em 70. Obrigada, querida. Vocês querem açúcar? Eu não. Não. Acho que foi em 70 ou 73. E ele fala assim, agora eu falo porque eu não tenho vergonha, porque antes ele tinha problema de identidade também. E você vê isso ele relatando no livro. Só que antes de ele lançar, e baseado nessa jornada que ele teve, que ele era jornalista, ele lançou vários livros que ajudam milhões de pessoas, só que houve um tempo de preparo. Ele tem que ter essa vivência com essas pessoas, como você está fazendo, como eu estou fazendo, como muitos estão fazendo. E daí em diante, ele, no processo, ele curtiu, foi mentor de algumas coisas, só que o que fez o up dele, da vida dele, foi esse livro. Você vê no livro, lendo o livro, você vai ver quando ele está falando lá. E as leis do êxito, né? Também. As leis do êxito. Então, assim, as pessoas querem cobrar algo da gente, que a gente sabe o processo, a gente se respeita. E quando você entende, as pessoas têm que entender que quando a gente se respeita, pode ter certeza, quando a gente se respeita, a gente respeita vocês. A pessoa que auto se respeita não é a pessoa que é presunçosa e arrogante. A gente está falando de pessoas que se respeitam, se amam. Elas têm a tendência a respeitar todas as pessoas que estão ao redor dela. Porque ela valida, ela sabe o que é respeito. Nossa, que delícia esse café. É mesmo? Nossa. Eu não experimentei, não. Quem foi que fez? Olha que varão, né? Oh, meu Deus. E se eu validar? Porque eu falo que o... Caramba, o café é forte, hein? Eu gosto. Parece expresso esse. Tá mesmo? Eu adoro. Eu falo que o melhor café daqui, eu, o Bruno e ele que faz, né? O Bruno faz bem menos, né? Ou não faz mais, no caso. Não faz mais. Mas eu sempre pedi ele fazer, que o café dele era o melhor. Aí eu, Emerson e a Jennifer. Ele sempre fazia o café o melhor. Só que agora chegou a mentora dele do café. Ai, gente. Muito bom. Aí fica mais gostoso. Com a mesa cheia, hein? Caramba! Aqui a gente está entrevistando, tira foto, faz tudo. O que eu procuro fazer, Adriana, é deixar a pessoa à vontade. Eu não sei se você você tá à vontade. consegue, viu? Consegue. É que assim, o primeiro podcast meu, Sim, né? sim. Apesar de já ter gravado várias entrevistas, o podcast é o primeiro. Porque o podcast, eu não sei se eu tô dentro da linha certa, mas se eu não tô fazendo a linha certa, eu tô traçando uma nova linha. Nossa. É a pessoa bater papo. É conversar, é isso aqui, ó. É isso aqui. É isso aqui. Fazem diferente também, não? Já estão... Eu comecei a modelar alguns podcasts, só que agora eu parei, porque eu falei assim, ó, eu peguei o que eu precisava dentro do podcast, e agora eu vou criar o meu novo tipo de podcast. Porque, tipo, o Flow, a galera é bem à vontade. A última agora que eu vi, o cara contrataram um monte de prostituta e botaram lá, falando que elas era outra profissão. E eu sei na íntegra que são... Tá vendo como tá os caras fumando, né? charuto ou fumando maconha. Tá bom pra eles? Ok. Beleza, eu não vou ficar aqui tacando pedra, não. Não vou, não. Temos que cuidar da nossa vida. Eu tenho que cuidar da minha né? vida. Mas isso eu já não modelei. Mas aí uma coisa eu vi, que eu falei, eu modelei. Dentro do contexto que ele fez. O quê? Deixar a gente à vontade. Eu quero comer, eu vou comer. Eu quero beber, eu vou beber. Não ficar naquele negócio do padrão de tá com a postura. Não, isso. Falar certinho. Certo. Eu tenho uma oratória ruim pra caramba. Minha dicção. Nossa, tô fazendo tratamento dentário. Então toda hora muda um pouco no dente, os dentes. E o que acontece? Aí tem uma massa atrás, tem aparelho por trás. O que acontece? A dicção muda. E fica uma bosta. E eu mesmo assim faço. Mesmo assim eu não paro. Sabe que isso que eu tava pensando hoje, antes de vir, eu tava assistindo um vídeo meu, primeira palestra. E eu falei, meu Deus, não acredito que eu falei assim, não acredito que... Eu falei assim, mas os grandes, com certeza o primeiro vídeo deles foram péssimos. E quando Deus tem que usar, não importa,
né? Se você tem que melhorar nisso ou naquilo. No processo as coisas vão acontecendo. O que a gente não pode fazer é deixar o medo ou paralisar, né? Impedir de você fazer alguma coisa. Agora o resto, você tá com medo, muita gente fala, ai, eu tenho vergonha de gravar stories. Grava com vergonha mesmo. Grava com vergonha mesmo, né? O importante é não deixar paralisar. Hoje um dos maiores play que eu respeito, tenho um grande respeito e admiração, ele fala pra não ter admiração por ninguém, mas eu tenho. E aí, esse problema é meu. Admiração é normal. Eu- Você não eu- pode endeusar, né? Isso esquece. Ter idolatrar, né? Aí é idolatria. Aí já é pesado. Mas eu tenho uma admiração e respeito por ele, que é o Pablo. Sim. Ah, para de admirar isso aqui do outro. A gente teve até um fight na época que a gente tava jogando bola, e depois eu conto essa história. E aí, o que acontece? Se você olhar pra ele no início, ele usava terno. Tu vê os vídeos dele? O vídeo... Sério? Você chegou já ver os vídeos? Não acredito. Gestão do Mentira. tempo. Duro. Ele duro com aquele... Eu não e imagino o o Pablo ternozinho, de aquele terno. cochoado aqui. Ombreira. É ombreira. E o calvo, né? Porque ele fez aquela aplicação e ele tava calvo aqui. Não, você imagina quantos anos ele tinha com 28 anos? Ele Tá tava... com 34? 34, ele tinha uns 30 anos. Porque isso não faz muito tempo, né? 30 e... Nossa. ele tinha uns 30 anos. Não faz muito tempo mesmo. E tu vê o vídeo e ele bem duro. Ele falando bem, porém tu vê que a expressão facial dele tá dura, rígida, por causa tá tenso. Eu faço leitura corporal, então eu consigo ver tudo. Eu falei, cara, o cara tá nervoso demais. E ele todo posudo. E é o início dele, e ele entendeu isso. Tá tudo bem. Aí é engraçado que eu conversando com ele, ele falou assim, o Morim, depois ele até falou isso. Ele falou assim, não, ele me chamava de Carioca. Ele, Carioca, depois que eu vi o Whindersson Nunes fazendo um vídeo daquele jeito, sem camisa, com short no quarto, pulando igual, ele falou, não faz sentido. E é verdade, o Whindersson Nunes... Cara, eu lembro quando ele começou, de cueca, sem camisa, um quartinho apertadinho, com a GoPro, entende? Mas quando ele começou, de repente também ele começou assim, né? Querendo... Sim, não, mano, se você ver os vídeos dele, que ele magrinho, que tinha 16 anos, você vai ver outro vídeo. Nossa, verdade. Tu já viu esse vídeo? Desde a voto reprovado lá do YouTube, do Facebook. Então, É tipo um negocinho, tipo... Você fala, Tipo, nossa. muito ruim. E agora, assim que se começa, o cara gente. palestra nos melhores teatros do Brasil. Do mundo, né? Porque ele anda muito Crescimento não para, né, amigo? Se parasse, a gente já ia lá no topo e Se já você, e ninguém nasce parava grande. ali. Ninguém nasce grande. Eu mentalizei. Eu tenho a consciência, por causa do feeling do podcast da Sala Cash, dificilmente ela vai chegar numa... Isso, tô falando que é difícil, não tô falando que é impossível. Com a audiência do Flow. Porque o Flow é muito eclético. Ele não tem uma base assim. Ele chama... Eu chamo todo mundo. Pode vir um esquerdista aqui, pode vir um macumbeiro. Vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem recebido. Como você eu foi. acho o máximo, como eu faço na revista. Não tem essa. Quem Porém, quiser, alguns princípios que eu não posso quebrar. Sim, O cara não vai ficar fumando aqui dentro. sim. Entende? Não vai ficar É fumando. questão de respeito, É né? respeito. Você respeita ele É uma cultura da empresa. e você quer o seu respeito aqui, né? A cultura Isso da aí. empresa, a sua cultura que te E lá não tem isso. É qualquer coisa que você quiser fazer. Tanto que eu vi lá as meninas, um monte de prostituta, chamando os caras pra sair na hora da entrevista. E elas alisando os caras. Você acha que é a cultura deles mesmo ou é pra chamar atenção, audiência? Não, porque como você conhece os dois entrevistados, eles são assim. Sim, Eles são assim. sim. Lógico que isso eles impulsionam mais. Que é dar visibilidade também, Isso, né? entende? E aí tem as pessoas que gostam disso. Se conecta, né? Se conecta, entende? E é a maioria. E a Sala Cash, ela é o transbordo do desenvolvimento humano e, acima de tudo, o evangelho. E tem muita gente que tem coração fechado pro evangelho por causa do sistema religioso. E a gente tem consciência disso. Eu mesmo, por muito tempo, eu fiquei. Não me afastei de Deus. Eu honrava, andava com princípio, mas não queria saber de crente de jeito nenhum. Chegava crente e já fechava a cara.
Hoje, graças a Deus, eu tô sarado. Eu sou um cristão. Mas eu tenho um posicionamento também. Então, dentro desse painel que é a SaraCast, eu sei que muita gente não vai vir. Agora eu que vou te fazer uma pergunta. Adoro. Para você, qual que é a diferença hoje de você chamar, curiosidade minha mesmo, tá? O evangelho e a inteligência espiritual. A espiritualidade a pessoa se conectar com algo espiritual, né? Que a gente acredita que é Deus. É isso que difere o evangelho da inteligência espiritual? Eu vou te mostrar com base bíblica. Porque o evangelho, o que quer dizer o evangelho? O evangelho vem das boas novas. Certo? Uhum. Só que para você ter experiência espiritual, você não precisa ir para uma igreja ou então dizer que é cristão. E nem para viver o evangelho. Não, tem um monte de gente que vive muito bem aí sem evangelho. A questão é você não pode morrer sem o Cristo. Viver você consegue. Essa que é a diferença. E assim, a palavra dele, né? Sim. Aí a gente está falando algo de igreja que a gente põe um pouquinho de lado. De lado. E não é nem igreja, sistema religioso, porque igreja somos nós. Sim. Entende? E tá tudo somos bem um corpo. também. Eu gosto de ir e eu tento entender isso para entender as opiniões das pessoas diferentes. Deixa entendeu? eu te falar. Então eu falo para mim, desculpa. Pode ir. Inteligência espiritual, Você vai falando, eu vou comer. Pode comer. Ela tá relacionada ao nosso evangelho, né? Não tem outra. Agora pode ter também, vamos supor, uma pessoa que tem uma pegada mais naturalista ou espírita. A inteligência dela é espiritual, é baseado em outra cultura. É isso que difere. A nossa inteligência espiritual é baseada no evangelho ou na palavra. Na palavra. Eu acho que isso às vezes eu fico um pouco confusa. É na palavra, sim, mas a palavra não é evangelho? Ou não? Tem gente que usa, assim, vou falar com a base bíblica. Existia um homem que orava e ajudava os pobres. Ele não conhecia o evangelho. Mas a Bíblia fala que... Mas ele vivia. Mas ele vivia o evangelho. Uau. Isso é inteligência espiritual. Ele não conhecia Cristo. Ele não tinha Ele não tinha uma igreja. Respaldo. Ele não tinha uma igreja. A igreja dele era a casa dele. Toda a casa dele. Ele ajudava os pobres, os órfãos, as viúvas. Ele era uma autoridade militar. E a Bíblia fala que Deus ouviu ele e viu as atitudes dele. E foi quando mandou Pedro ir lá e falar sobre Cristo. Ele já vivia o evangelho. Mas por que ele vivia o evangelho? Porque ele tinha uma inteligência espiritual. A inteligência espiritual. Independente de religião. Independente de religião. Eu, sinceramente, eu não tenho. Eu gosto de falar inteligência espiritual. Entende? Porque eu respeito a pessoa que é espírita, na espiritualidade dela, ela vive o evangelho que seja, ou que chame de outra coisa, né? A Bíblia fala, Jesus fala o seguinte, tudo tem base bíblica, pelo menos pra mim. Agora eu já me soltei, gente, só trazer uma comidinha. É só trazer uma comidinha pra mim. A Bíblia fala, Jesus fala assim, ó, pegar o evangelho, quer dizer que seja por dinheiro, por interesse, por um monte de coisa, mas fale. E o evangelho é as boas novas. Qual é as boas novas? O amor. O amor de Deus para conosco. É isso. E como é que é o amor para conosco com Deus? É nós um com o outro. É o que você faz, cuidar de outras pessoas. Você vive o evangelho. Você não pode citar um versículo, mas você já vive. Você não pode nem falar de Deus, mas você vive, pratica. A Bíblia me fala o seguinte: ai daquele que conhece e não pratica. Feliz é aquele, não aquele que conhece, mas aquele que vive. A Bíblia me fala que o povo de Sodoma, Gomorra, vão ser menos cobrados no grande dia do que nós que conhecemos a palavra. Então, para mim não tem bandeira e não tem sistema. Para mim tem os princípios. Ontem, a gente aqui, 3 horas, profeta transbordando
na espiritualidade, Deus usando ele tremendo. Eu fui fechar, eu peguei e falei, gente, compartilha, transborda. Se não for isso, pega algum conteúdo, leva para outra pessoa, as pessoas estão morrendo, tudo mais. Precisa ouvir isso, Precisa. né? Uma mensagem. Aí eu fui, peguei, em algum momento falei assim, merda. Aí vem um me falar assim, olha a palavra torpe aí. Eu falei, de tudo que eu falei, a única coisa que ela prestou atenção foi isso. Onde está o coração dessa mulher? De tudo que aconteceu durante 3 horas, a única coisa que ela prestou atenção foi na hora que eu falei assim, você está deixando o pessoal levar uma vida de merda. Tem gente que está atento para julgar, né? Já está quebrando um primeiro princípio. Já, porque o ID é cuidar. Se você foi em Judas que o livro, Irmão de Cristo, Jesus, e tem um momento ali no versículo 5 que ele fala o seguinte, o arcanjo Gabriel ele desce para pegar o corpo de Moisés e ele luta contra Satanás. E ele fala o seguinte, eu não vou falar palavras contra, que o Senhor que te julgue. O camarada que está abaixo da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o anjo mais poderoso, vai quebrar o pau com o anjo caído, que já perdeu. Ele não fala palavras malditas contra o próprio Satanás. Ele fala que o Senhor te julgue. Amém. Eu vou ficar falando? Eu vou ficar julgando? Eu falo, eu sou contra comportamento. É aquilo que fala, né? Quando a gente tirar a fresta do nosso olho, quando a gente for julgar uma pessoa, porque se a gente for olhar para nós, é inúmeros erros, né? Muito. Então... E dentro do que você está falando, ele fala o seguinte, aquilo que você julga e pratica, julga a si mesmo. Porque em algum momento você vai fazer. E não é, às vezes não é nem de forma intencional. Às vezes você está totalmente de forma intuitiva. Você vai pegar e vai fazer. No automático, no automático, no impulso emocional. E aí quem que vai chamar? Papai. Isso aí. Vai chamar no canto e vai corrigir. Eu tenho um mentor que... o Emerson. E aí eu tava falhando com ele. Ele sempre precisou de mim e eu dele. Mas só que ele tava servindo mais a mim do que eu a ele. E aí a semana eu fui e liguei pra ele. Falei assim, ó, vamos tomar nosso café. Aí ele veio aqui pra baixo, a gente ficou um bom tempo tomando café, depois veio pra cá. E aí eu comecei a conversar com ele. Ele falou uma coisa assim, Amorim, e eu não sabia disso. Ele falou assim, de todos os mentores que eu tenho, você é o único que não julga. Eu não tinha pensado nisso. Eu falo as merdas que eu faço e você não detona. Você me ensina. Eu falei, mas eu replico Cristo. Vai ter momento que eu vou julgar, Adriana. Mas eu peço perdão. Eu tenho um amigo, eu vou validar ele aqui, o Cristiano, Cris. A gente teve um desentendimento pesado. Por causa do posicionamento dele e por causa do meu posicionamento. E aí eu fui com ele, não com os outros. Eu ataquei ele. E logo depois eu voltei e liguei pra ele e falei, me perdoa. Eu não fui seu amigo. Me perdoa, não fui. Eu não fui aquilo que eu devo ser pra você. Ele falou assim, cara, me perdoa, eu repliquei. Errar não tem problema. O problema é manter no erro. O problema é viver o erro. Reconhecer, Não né? reconhecer. Pedir perdão. E ficou leve. Nós, mentores, você é uma mentora. Você está na linha de frente. Você sempre é a primeira a botar o pé e a última a tirar. A gente tem que ter consciência disso. E entender, o pessoal entender que nós não somos perfeitos. Vamos errar. Mas não vamos viver no erro. Pode viver um curto tempo. E viver o evangelho é isso. Ter espiritualidade, inteligência espiritual, para mim, é isso. Respondendo a sua pergunta. Sim, não, com certeza. Eu não sigo uma igreja, eu respeito as igrejas, até as bandeiras de igreja. Eu tenho consciência que existe a necessidade de ter elas. Eu respeito. Mas alguns sistemas são muito pesados, que em vez de cuidar, destrói.
E eu não tô aqui para julgar eles, eu saio, me Sim. afasto. Às vezes eles estão dando também o que eles receberam e acham É. certo. E Deus vai julgar sabendo que o coração deles está achando certo. E quem somos E nós? quem somos nós? Exatamente. E eu vejo que tem que ter várias maneiras de abordar as pessoas, né? E Jesus é muito estratégico. Ele sempre foi, né? Ele é e sempre foi. A coisa que eu acho mais incrível que o coach ensina, e a base do coach é a PNL, e a PNL, a base do PNL é o Cristo. Olha que É. demais. Se você estudar PNL e estudar a Bíblia, como eu sou teólogo formado, sou bacharel em teologia, então eu tenho os 2 estudos. Quando eu fui estudar PNL, eu falei, gente, isso aqui está na Bíblia. 99% está na Bíblia. Eu falei, isso aqui é Bíblia. Só com uma linguagem diferente. É o máximo isso, Mas o né? fundamento Quando é o a gente mesmo. encontra algo, É. né? A ciência, a Bíblia. Tudo. A espiritualidade com a ciência, eu falo, nossa, mano, isso aqui é Bíblia. E quando eu vi isso, eu falei assim, cara, eu vou aplicar isso. Eu vou estudar isso, eu vou analisar isso, eu vou botar isso com mais força. E aí, por isso que eu não. E aí eu falo que isso é a inteligência espiritual. Você saber discernir, você saber separar, você saber não julgar. E às vezes julgar não para com os outros, mas para você mesmo. E não carregar esse peso. Julgar, soltar e vai embora. Não levar culpa, nem remorso. Meu filho foi mordido pelo cachorro da minha mãe. Um poodle. E o meu cunhado, que morava com a minha mãe, inclusive ele mandou um abraço aqui para mim agorinha. E aí ele chegou e a gente estava no hospital, meu filho estava fazendo um curativo, né? E aí eu tava meio que chateado, né? Ele falou assim, cara... Aí eu falando com ele, cara, eu tinha que prestar mais atenção, porque o cachorro morde criança. Ele já tem um histórico, ele não se culpa, tal. Eu falei, não, culpado não, responsável, diferente. Eu não sou culpado. Até porque o cuidado do cachorro não é meu. O cuidado do filho que é meu. Não do cachorro. E o responsável pelo cachorro não era eu. Era minha mãe e minha irmã. Falei, mas eu que tinha que estar atento ao meu filho. Sabendo que o cachorro não morde, então não tenho culpa. Culpa traz peso. Traz remorso. Traz tristeza. Angústia, né? E responsabilidade Opressão. não. Opressão, E depressão. acusação é isso que o inimigo quer, É né? isso aí. Ele Culpa veio pra traz isso. Agora, responsabilidade traz consciência e leveza e conhecimento e sabedoria. A responsabilidade traz isso. isso que eu falo para as mulheres, da autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. E também não de culpar os outros, né? Nem elas mesmas, mas nem ninguém. A autorresponsabilidade é tudo. Você fala isso pra ela já é assim. O controle da vida, É. né? Deus deu, tá nas nossas mãos. Como que eu vou falar, acusar, pôr a desculpa? É que é assim, né? Se a culpa é minha, falar a culpa. Eu ponho quem eu quiser. Isso aí. O meu sobrinho e minha sobrinha. Meu sobrinho tem 16 anos e minha sobrinha tem 7 anos. Aí eu falando com o João, eu falei assim, João, não faz assim, vamos jogar aqui, isso, aquilo, outro, vamos fazer aqui, pô, sai do celular, eu vim pra cá pra ficar com você, isso, aquilo, outro. Ele, Dino, vou te dar um gatinho, tá? Nossa, deu uma crise de riso. Todo mundo achou aquilo uma ofensa. Porque em outras palavras tava assim, cara, para de perturbar, vai cuidar da tua vida, deixa a minha vida. Sim. Eu dei uma crise de riso, todo mundo falando Você assim. achou a sacada dele, né? Isso, Genial, né? isso, achei olha que top. moleque. E o povo não, levou já para outro contexto. Tipo, tá desafiando. Tá desrespeitando e tal. Eu falei, cara, de onde tu aprendeu isso, brother? E daí eu usei um gatilho, porque todo mundo veio a atenção, ele largou o celular e ficamos juntos. E aí a gente curtiu junto. Jogamos. Você acabou validando Isso, ele, né? isso. Não desvalidando. Não desvalidando. E eu falei, cara, demais. Eu tô percebendo isso com a minha filha. Algumas coisas que eu fazia com meu filho, eu já não faço com ela. Não dá, não Né? Eu pode deixo fazer. ela ter a opinião dela, Sim. eu deixo ela, isso eu não quero. Eu parei, tipo, eu queria obrigar ela a tomar café da manhã para ir pra escola, um tempo atrás, tá, gente? Agora, não quer tomar? Tem certeza? Então vai tomar 10 horas lá na escola, entendeu? E ela que vai aprender. Quantos Ou anos fiquei ela com fome. Vai fazer 8. Ah, já tá bem março. grandinha, entende. Fiquei com fome, não tomei. Então ela vai tomar.
né? Então, assim, eu tô dando muito mais autonomia para ela. E eu acredito que ela não vai ter alguns problemas que meu filho teve. Talvez até crise de identidade as mães cometem, né? São maiores causadoras, são os pais. Tudo. Então, calma, tem muitas coisas para avaliar, gente. Você tem que fazer isso. Você não tem. Por limites, né? Dar autonomia e botar limite. É um equilíbrio. É só ter equilíbrio. Você não pode ser radical, você também não pode ser solto demais. Porque as crianças, os adolescentes são inconsequentes, pô. Não vê consequência. E a minha filha um dia falou, nossa, mãe, minha amiga foi parecendo uma palhaça, mãe, como... Porque ela tava com um vestido assim, e um lação assim, tadinha, ela não gostava mais, entendeu? E aí eu vi como, né, a gente que é mãe quer deixar bonita a criança, não obriga. Eu quase já obriguei, porque a gente compra um monte de flu-flu, um monte de coisa legal pra menina, e a gente quer que usa, mas não é o perfil dela. Às vezes ela não gosta de usar vestido e ela é obrigada, porque a mãe achou bonito e comprou. Uma coisa tão simples, que parece ser banal, mas isso vai tirando também a autoridade e a identidade daquela criança. Você não valida. Totalmente. Então começa lá na infância, gente, a distorção da identidade aí. Gente, o papo tá bom, mas tem mais de meia hora que já levantaram a placa de 10 minutos. Mentira. Tem? Sério? Mais de meia hora que levantou a placa. Que pena, eu ia fazer uma pergunta para ele sobre eventos, mas vai ficar para a próxima. Pode fazer a pergunta. Já deixa Quer fazer a pra pergunta? próxima. Ah, então tá bom. Deixa para a próxima, Então tá a gente ótimo. foca. Adriana, eu gosto muito de chamar nome pequeno, que eu vou falar assim, Adriana, deixa suas redes sociais, deixa seu contato, deixa aí seus eventos, fala um pouco aí dos teus eventos agora que você vai fazer agora, pro pessoal se conectar aí. Tá bom. E deixa eu falar, pessoal, todo o contato, todas as redes sociais da Adriana vai estar na descrição desse vídeo, tá? Também vai estar lá, esse vídeo vai estar até amanhã na bio da SaraCast, no Instagram da SaraCast. A gente vai subir e vai botar lá na bio, se você quiser conectar. A gente vai colocar o post da gravação da gente aqui. É só você clicar embaixo, você vê embaixo, vai estar todas as redes sociais da Adriana, eu ia falar Adri de novo, nas redes sociais, ok? Por favor. Gente, que honra estar aqui, viu? Mas a gente tem alguns eventos para esse ano, já em março. Temos uma imersão que vai ser na minha casa, no dia 27. Vamos abordar a inteligência emocional, né, que eu te falei, a inteligência espiritual, que andam juntas, e desenvolver um pouquinho mais essas feridas, crenças, para aquela pessoa que está lá naquele comecinho, naquele lugar ainda que não sabe muito bem onde está. E a gente também tem o lançamento da revista em fevereiro, dia 19 de fevereiro, da 11ª edição, já está pronta, que vai ser num evento em Jundiaí. Nós somos cheios de evento. E quem quiser saber mais da revista, entra lá, pode chamar no direct. Em maio, mês das mães, também a gente quer fazer um mega evento com o lançamento da revista do mês das mães. E a gente está aberta aí para parcerias, para network, de ajudar vocês, saber como a gente pode ajudar também. Quem quer vir para São Paulo, Campinas, nos eventos, estamos aí. A gente tem algumas entrevistas também no YouTube de empreendedoras que a gente fez no ano passado, no quadro no SBT, então a gente pretende voltar esse ano também, então pode entrar lá que tem tudo. E gratidão, né? Conteúdo tem bastante. Amei, tem bastante. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu transbordo. A gente vai continuar aqui offline, vocês vão cuidar da vida de vocês, tá? Que a gente vai bater um papo aqui. Vamos continuar. Vamos continuar. A Dami que adora. Obrigado, gente. Se inscreva, compartilhe. É chato ficar pedindo isso, mas assim, eu peço mais pelos outros, tá? Por causa que muita gente tem sendo transformada através desse canal. Então faz essa gentileza. Ó, viu como eu tô falando bonitinho agora? Faz essa gentileza. Deixa de ser egoísta, deixa de ser escasso. Aperta lá o curtir, né? Curtir o canal, se inscrever. Pode falar, fala. Ajuda a expandir o trabalho, gente. Do Amorim, do meu, do nosso, do seu. Né? Aumenta a visibilidade de todo mundo. É todo isso mundo que a gente cresce. quer. Todo isso mundo aí. crescer. Croquete, daqui a pouco tem mais SaraCast. Eu não sei a agenda de hoje, eu sei que no final tem a FamilyCast, mas o restante eu não lembro. Me perdoa, gente.
Beijo no coração de vocês. Eu não preciso falar que Deus abençoe vocês. Vocês já são abençoados por Deus. Entenda isso. Não precisa pedir bênção. A bênção já está tudo sobre você. É só você tomar posse e ir em direção às suas bênçãos. Beijo no coração. Croquete. Gui, pode fechar. Drachma. Welcome to Evolution.